Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Salve, salve, amigos da Retina Pro, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Só me apresentando a princípio, meu nome é Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista, especialista em doenças da retina e do vítreo e também em cirurgia de catarata. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui às quartas-feiras à noite, transmitindo um pouquinho do nosso conhecimento e trazendo informação de qualidade para dentro da sua casa. Saibam que a proposta nossa é trazer informação de qualidade para os nossos internautas, sem trazer tratamentos milagrosos, maravilhosos, que infelizmente não existem. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre ciência, tá, pessoal? Não é sobre o que a gente acha, a gente não é pelo que a gente acredita, é de verdade pelo que é provado cientificamente. Eu convido vocês a curtir as nossas lives, apertar o joinha que fica ali embaixo. Também fiquem à vontade para entrar nas nossas redes sociais, né? Tanto pelo grupo do Telegram, que você encontra aqui embaixo na visualização, embaixo da visualização do vídeo, assim como você pode acessar também nosso grupo do Facebook para interagir um pouquinho conosco, entrar nos nossos sites e, enfim, compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza que a gente tem muito que agregar para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a saúde ocular, né? Até porque 90% da informação que a gente recebe no nosso dia a dia vem dos olhos. Então, a gente precisa cuidar com carinho desse órgão tão nobre que nós temos, que são os olhos, desse sentido tão importante que é a visão. A gente também está em todas as plataformas de áudio, né? Você consegue encontrar a gente pelo Spotify e assim permitir que você acesse nosso conteúdo agora, ao vivo, ou então nos momentos em que você queira fazer sua atividade física, ou esteja no carro, enfim. A gente está tentando entrar em todas as plataformas para melhor atendê-los, tá? Eu vou trazer aqui dois convidados muito especiais para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Nós vamos falar muito sobre a cirurgia de duas doenças tão importantes, né? Que é a catarata e do glaucoma. Então, nós temos aqui hoje dois especialistas em glaucoma, que eu não sou desse time do glaucoma, mas vamos introduzir primeiro aqui a doutora Isabela. Tudo bem, Isabela? Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com todos vocês, falando mais uma vez sobre esse tema tão interessante e importante como glaucoma. Eu espero que a noite seja muito proveitosa. Programamos alguns slides, um conteúdo interessante, tentando trazer todo o conteúdo científico, mas talvez de uma forma mais fácil da gente entender, da gente conversar, para aos poucos a gente ir esclarecendo todas as dúvidas de vocês sobre esse tema de catarata, cirurgia de catarata e cirurgia de glaucoma. Perfeito, Isabela. E está tudo bem atualizado, tudo que de mais moderno tem hoje em dia, a gente vai passar essa informação para vocês. Então, antes de mais nada, Isabela, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação, para os internautas conhecerem você um pouquinho melhor. Então, gente, eu sou Isabela Almeida, médica oftalmologista, especialista em glaucoma, glaucoma congênito e ultrassonografia ocular. Sou aluna de doutorado da Escola Paulista de Medicina, onde eu faço doutorado dentro desse tema de glaucoma. Então, para mim é um grande prazer falar sobre um tema que eu adoro falar. E eu sou médica da Retina Pro. Perfeito, Isabela. Então vamos agora trazer mais um convidado mega especial aí. Por favor, doutor Augusto Almeida, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Luciano. Boa noite, Isabela. Obrigado, Retina Pro, pelo convite para falar desse tema que é um tema muito importante, é um tema assim, é muito gostoso. Cirurgia de catarata, cirurgia de glaucoma. É uma cirurgia que ela é muito delicada. Então, assim, todo paciente que faz a cirurgia, a gente vai explicar bastante isso, é uma cirurgia que tem que ser bem, como todas, mas especificamente essa de glaucoma tem que ser bem explicadinha, porque tem muitas nuances.
E assim como a Isabela falou, é um tema assim, muito interessante, porque glaucoma é a principal causa de cegueira do mundo. Então, assim, altamente atual o tema para que a gente fale sobre isso. Perfeito, Augusto. Faço minhas suas palavras, né? Nós temos duas das principais causas de cegueira no mundo. Uma reversível, que é a catarata, e outra é o glaucoma, que é a primeira causa de cegueira irreversível. Mas antes de mais nada, meu amigo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos internautas, falasse um pouquinho da sua formação, qual é a sua área de atuação, fique à vontade. Bom, meu nome é Augusto Almeida, também sou médico da Retina Pro, sou formado tenho especialização em catarata e glaucoma. Basicamente, assim, a minha principal especialidade é glaucoma, só que a gente acaba fazendo de tudo um pouco. E também, como eu falei, sou médico da Retina Pro e estamos aqui para ajudar a todos. Muito obrigado pela presença, meu amigo Augusto. Então, pessoal, agora, Isabela, vamos mostrar um pouquinho para a Isabela falar a respeito desse tema, né? Então, vamos lá, gente. Para a gente falar da cirurgia de catarata e glaucoma, eu queria relembrar aquele tema que eu gosto muito de falar nas lives, que o olho da gente é como se fosse a pia de casa. Tem um ralinho por onde o líquido vai embora. E aí, dependendo de como é o ralinho da pia, vejam, esse ralinho dessa primeira pia mais abertinho quase não acumula líquido. Nesse segundo é mais estreitinho, observem como acumula líquido. Então, é assim o nosso olho. Temos nessa região aqui o ralinho, entre aspas, do olho, que nós chamamos de trabeculado, e o líquido é produzido aqui atrás e ele vem aqui para frente para ser drenado. Se o paciente tem esse ralinho, entre aspas, do olho mais estreitinho, a gente vai ter o acúmulo do líquido dentro do olho, causando glaucoma de ângulo fechado. E observem já aqui nessa imagem essa importante relação do cristalino com essa região. O paciente que tem uma catarata grande, ele vai como se fosse empurrar essa região aqui, que a gente chama de íris, vai empurrar e vai fechar mais o ralinho do olho, tá? Então, dependendo o tratamento do glaucoma, vai ser diminuir a pressão do olho, certo? Você pode diminuir a pressão diminuindo a produção do líquido, que fica nessa região aqui atrás, que a gente chama de corpo ciliar, ou você pode diminuir a pressão aumentando a drenagem do líquido. Essas são as duas formas de você conseguir fazer o tratamento do glaucoma. E aí o tratamento pode ser feito com colírios, laser ou cirurgia. Falando especificamente da cirurgia, vamos começar a falar um pouquinho da cirurgia de catarata. Então, é a retirada dessa lente que nós temos dentro do olho, que a gente chama de cristalino. Quando essa lente vai ficando branquinha, atrapalha que a luz passe e a gente enxergue. Então, o paciente vai apresentando perda da visão por causa da catarata. E na cirurgia de catarata, a gente retira a catarata e implanta uma lente nessa região. Só que a lente ela é bem mais fininha, então ela não ocupa tanto esse espaço, de forma que abre mais o ralinho do olho. É importante que a gente fale também que a catarata ela não tem uma íntima relação com glaucoma. Então, isso aí, de vez em quando, alguns pacientes perguntam para mim, doutor, meu glaucoma é avançado, isso daí vai no caso, a catarata, o glaucoma vai atrapalhar, vai fazer com que eu tenha catarata. A catarata nada mais é do que o envelhecimento de uma parte do olho. Então, apesar da catarata poder prejudicar a drenagem, como a doutora Isabela falou, ela não tem uma relação do glaucoma gerar a catarata. A catarata ela acaba se gerando sozinha, pelo envelhecimento. Perfeito, perfeito. Nas nossas outras lives que temos sobre catarata, vocês podem acessar também, senão vai ficar um pouquinho extenso a nossa live de hoje, mas temos um tema super interessante também, a catarata, que é esse envelhecimento natural. Na maioria das vezes, é claro, temos aqueles casos de catarata causada por, assim, diabetes, pode piorar, aí corticoide, enfim, aí um tema específico da catarata, mas com certeza é importante aqui no glaucoma a gente lembrar, então, o glaucoma de ângulo aberto e ângulo fechado, como a gente conversou, e aí o que a gente vai ter? No paciente que tem este glaucoma de ângulo fechado, a cirurgia de catarata vai ajudar, porque imaginem, gente, que o cristalino, que é essa lente,
ela é como se fosse uma mesa grande que tem aí na sua sala, da sua casa. Se você tira essa mesa, abre um espaço grande no olho. Então, o paciente que tem um glaucoma de ângulo fechado, a retirada dessa mesa, que é o nosso cristalino, ela abre mais o ralinho e isso ajuda no tratamento do glaucoma. Agora, dependendo se o glaucoma é leve, moderado ou avançado, e se o glaucoma está estável ou progredindo, a cirurgia de catarata, mesmo no ângulo fechado, ela deve ser associada à cirurgia de glaucoma. Então, essa é a primeira informação que eu queria combinar aqui com vocês. Ângulo fechado se beneficia da cirurgia de catarata, mas dependendo do estadiamento do glaucoma e se o glaucoma está estável ou progredindo, a cirurgia de catarata deve ser associada à cirurgia de glaucoma. Combinado? Perfeito. Muito boa essa sua colocação, né, Isabela? Porque, assim, nós temos diversos tipos de glaucoma. E, assim, às vezes o paciente pensa que resolvendo uma coisa, você resolve as duas coisas. Depende. Nesses casos, realmente, que o ângulo é mais fechado, pessoal, como a catarata, como a Isabela mostrou ali no slide anterior, a catarata está empurrando a íris mais para frente, isso fecha o ralinho de saída. Então, isso acaba aumentando ainda mais a pressão. Então, fazendo a cirurgia de catarata, tende a aliviar bastante esse ralinho e, assim, permitir um melhor controle da pressão, com menor evolução de perda de visão, né, ou estagnação do glaucoma, enfim. Inclusive, né, Augusto, esses casos de glaucoma de ângulo fechado, tem pacientes que a gente indica a cirurgia de catarata um pouco mais precoce, ou seja, às vezes o paciente não tem uma catarata tão grande, mas ele tem aquele ralinho mais estreito, então a gente acaba indicando essa cirurgia para poder ajudar nesse tratamento, né? Tem muita gente que pergunta, que chega com a gente com uma indicação de cirurgia de glaucoma, e eles perguntam, eu já tenho que fazer a catarata? Na grande maioria das vezes, assim, a gente tem que individualizar, mas de uma maneira geral, por exemplo, no glaucoma de ângulo fechado, a gente costuma, muitas das vezes, a pessoa ela nem tem uma catarata que esteja prejudicando a visão, mas a gente associa a cirurgia da catarata porque ela vai ajudar na drenagem do líquido que existe dentro do olho. É claro que cada paciente tem que ser individualizado, isso não é uma regra. Cada médico, claro, tem a sua autonomia, mas de uma maneira geral a gente costuma indicar cirurgia de catarata precoce para pacientes com glaucoma de ângulo fechado, porque esses sim se beneficiam muito da retirada da catarata. Joia. Aí, o contrário do ângulo fechado, o ângulo aberto, gente, a cirurgia de catarata não ajuda no tratamento, tá? Em relação à pressão do olho, ao controle do glaucoma. Mas, então, dependendo, se o paciente tem catarata e ele tem um glaucoma de ângulo aberto, ele vai ter que operar a catarata, certo? Agora, mais uma vez, dependendo do estadiamento do glaucoma e se o glaucoma está estável ou progredindo, essa cirurgia deve ser associada à cirurgia de glaucoma. Então, como a gente estava falando, no glaucoma de ângulo fechado, a gente pode indicar a cirurgia de catarata mais precocemente, se aquilo for benéfico para o paciente. Já no glaucoma de ângulo aberto, a gente só vai indicar quando realmente essa catarata estiver atrapalhando a visão do paciente. Não vai ser uma coisa que a gente vai indicar para fazer o tratamento do glaucoma. Não. E se a gente tiver que fazer a cirurgia de catarata num paciente com glaucoma de ângulo aberto, a gente pode indicar uma cirurgia combinada com a cirurgia de glaucoma, a depender dessas informações que a gente está vendo aí. Estadiamento do glaucoma e se o glaucoma está estável ou progredindo. Agora, falando especificamente da cirurgia de glaucoma, eu gostaria de apontar aqui que temos 3 tipos gerais, digamos assim, de cirurgia. As cirurgias ditas minimamente invasivas, são as MIGs. As cirurgias filtrantes, que aqui a gente vai ter a trabeculectomia, que chamamos de TREC, uma forma mais fácil, às vezes, do paciente falar esses nomes grandes, a gente vai diminuindo. Ou o tubo de drenagem, né, que é o tubo. E temos cirurgia a laser, pode ser a micropulsada ou a ciclofotocoagulação. Veja, uma informação importante que eu já queria deixar aqui para a gente. Eu não quero que vocês fiquem na cabeça que MIGS, que é minimamente invasiva, ela é melhor que TREC, ou melhor que tubo, ou que a cirurgia a laser,
é melhor do que outro tipo de cirurgia. Às vezes o paciente tende a falar, é a laser. Aí pronto, parece que é a cirurgia mais moderna do momento, né? Mas vejam, gente, todas essas cirurgias são boas, são importantes, todas têm complicações, elas precisam ser bem indicadas. Eu costumo falar assim, olha, quando você vai fazer uma atividade física, você fala que a corrida é melhor que a natação? Não, o professor de educação física, o profissional, vai indicar de acordo com o que o paciente precisa, né? Então, essas indicações cirúrgicas vai depender do que o paciente precisa. Joia? Então, sem ficar com esse pensamento. Recentemente, semana passada, eu fiz uma cirurgia de catarata e glaucoma, e aí o paciente se recuperou um pouco mais rápido, ele falou, doutora, porque a minha cirurgia foi a laser, porque o meu vizinho operou de catarata e glaucoma, e ele demorou muito para se recuperar. E aí eu tive que fazer essa explicação para ele, olha, a gente tem esse pensamento do laser, mas veja, a sua cirurgia não foi a cirurgia a laser ela é indicada para um outro tipo de glaucoma, a sua recuperação foi mais rápida porque foi uma outra, talvez tenha sido uma outra técnica. É muito comum a gente comparar, e isso não é muito benéfico para o paciente, porque cada paciente tem uma doença diferente, então é muito importante que a gente não fique comparando muito as coisas. Quando eu falo, então, das indicações dessas 3 tipos de cirurgia, o que vai depender? Vamos lá, do tipo de glaucoma. Se o glaucoma é de ângulo aberto ou fechado, se é um glaucoma primário ou se é secundário. Falando dos secundários, só alguns exemplos. Tem pacientes que a pressão do olho aumenta porque tem um processo inflamatório no olho, que chama glaucoma uveítico. Tem pacientes que a pressão do olho aumenta porque está tomando corticoide via oral, por exemplo, chama glaucoma corticogênico. Tem pacientes que desenvolvem glaucoma porque crescem uns vasinhos ali no ralinho do olho, que entopem o ralinho do olho, chamado de glaucoma neovascular. Então, vai depender do tipo de glaucoma. E até temos crianças com glaucoma, que é o glaucoma congênito. Então, essas indicações dessas cirurgias vai depender do tipo de glaucoma, do estadiamento do glaucoma, se ele é leve, moderado ou avançado, e se o glaucoma está estável ou progredindo. Tá legal? É importante esse ponto que a doutora Isabela falou, que o glaucoma, assim como a maioria das doenças, não é uma receita de bolo. Eu tenho glaucoma, logo eu vou fazer essa cirurgia. Cada paciente tem uma necessidade, cada médico tem uma indicação de alguma cirurgia para o paciente. Uma cirurgia que foi benéfica para uma cirurgia a laser, pode ser que não seja benéfica para outra pessoa. Depende muito da faixa etária. Então, assim, o tratamento do glaucoma, ele é individual. De acordo com a necessidade, nós vamos indicar a melhor cirurgia. Muitas das vezes a gente começa de uma forma mais inicial, a gente começa de uma forma que não seja tão agressiva, deixando algumas cirurgias maiores para casos mais avançados. Então, até isso, a gente tem que estadiar bem a doença, o status da doença de cada paciente, para indicar melhor uma determinada terapêutica. Falando, então, das cirurgias minimamente invasivas, o que elas são, gente? Vocês têm que imaginar, então, lembra do ralinho do olho, entre aspas, que é o trabeculado? É como se a gente colocasse uns pequenos tubos nessa região para ajudar a drenagem. Elas são ditas minimamente invasivas porque realmente são cirurgias menores. Não significa que não tenham complicações. Olha, eu falo para o meu paciente, toda cirurgia tem riscos, certo? É claro que a gente vai dando o nosso melhor para a cirurgia e o paciente nos ajuda no pós-operatório também, e graças a Deus, na grande maioria das vezes, vai tudo bem. Então, essa cirurgia ela é chamada minimamente invasiva e a gente tem várias formas de abordar, tem vários tipos de cirurgias minimamente invasivas. Uma das mais comuns é essa GAT, que eu acrescentei nessa figura, GATT. Ela é como se eu fosse passar um fiozinho nessa região. A gente tem o Carruc também, que é como se fosse uma lâmina, que a gente faz um cortezinho nessa região, tudo para aumentar a drenagem do líquido que temos dentro do olho. E aí, essas cirurgias, gente, não é receita de bolo, é só para a gente, aos poucos, ir se acostumando com esse assunto. De uma maneira geral, essas cirurgias são indicadas para pacientes com ângulo aberto
Ou pacientes com ângulo fechado, mas que eu ainda consigo ver ali o trabeculado, que é o ralinho do olho, ou que a cirurgia de catarata, né? Eu vou tirar a catarata e o ralinho do olho vai abrir, aí eu vou conseguir ter acesso para essa região. Pacientes com glaucoma corticogênico, glaucoma uveítico, nesse caso do uveítico, a uveíte sem atividade, essas cirurgias costumam ir bem. Essa indicação próxima aqui é muito importante. Veja, paciente com glaucoma leve e moderado. O paciente com glaucoma avançado, não é comum a gente indicar o MIGS. Não significa que não possa ser indicado. Não é receita de bolo. Tem pacientes que podem se beneficiar com o MIGS mesmo tendo glaucoma avançado. Mas, de uma maneira geral, a gente indica para glaucomas leves e moderados e para glaucoma estável. Quer ver um ótimo exemplo para MIGS, gente? É um paciente que vai fazer cirurgia de catarata, porque tem catarata, e ele tem alergia aos colírios. Quem está ouvindo a gente e vendo a gente sabe que os colírios do glaucoma podem deixar o olho vermelho, irritado. Então, a gente já vai operar de catarata. Aproveita esse momento que você vai operar a catarata para fazer um MIGS, que aí você pode conseguir tirar um pouco dessa quantidade grande de colírios que às vezes o paciente usa. Então, essa é uma boa indicação. É um paciente que já vai fazer a cirurgia de catarata, então você já vai para o centro cirúrgico com o paciente. Vamos aproveitar para fazer uma cirurgia associada ao glaucoma para ajudar nesse tratamento do glaucoma? É uma boa opção. Perfeito, era esse ponto que eu ia tocar, né, Isabela? O paciente tem catarata, muitas vezes, né, porque é uma doença extremamente frequente, todos teremos em uma fase ou outra, e muitas vezes o paciente vai ser submetido a uma cirurgia de catarata, ele pode aproveitar esse momento para corrigir a catarata, às vezes corrigir um pouquinho o grau também, dependendo da lente, e também aproveitar para, colocando um mix desse, né, se ele tiver indicação, reduzir a necessidade do uso de colírios, né, porque não é fácil usar colírios, assim, e às vezes vários deles pela vida toda, né, então, assim, é uma oportunidade, né, assim que eu vejo bem o mix hoje em dia. É essa abordagem mesmo que vocês têm, né? Sim, o MIGS, ele é um adjuvante, ele vai ajudar a gente a controlar a pressão. É importante que a gente diga, que a gente deixe bem explicitado que a cirurgia do glaucoma, ela fundamentalmente, muitas das vezes os pacientes acabam me perguntando isso, doutor, eu vou operar de glaucoma, minha visão vai melhorar? O objetivo da cirurgia do glaucoma é fazer com que o glaucoma não progrida, que você não aumente a perda visual. Já tive pacientes que, eventualmente, a gente operou, a pressão estava, digamos, afetando uma outra parte do olho e acabaram referindo uma melhora da visão. Mas, fundamentalmente, o objetivo da cirurgia do glaucoma é controlar a pressão para estagnar a perda de acuidade visual. Eventualmente, quando a gente faz associada a uma cirurgia de catarata, o paciente se beneficia também da melhora da acuidade visual. Como o doutor Luciano falou, a gente pode, inclusive, corrigir o grau do paciente durante a cirurgia da catarata. Então, isso é uma outra possibilidade que a gente tem. Quando a gente vem falar das cirurgias filtrantes, então, é a trabeculectomia e o tubo, né? Na trabeculectomia, a gente faz como se fosse um buraquinho nessa região superior, para o líquido que tem dentro do olho ficar passando para essa região. E aí forma essa pequena bolsa na conjuntiva. É muito comum a gente operar e o paciente às vezes fala assim, doutora, tem um negócio branco aqui em cima. É a bolsa, é ótimo que ela esteja elevada, significa que o líquido está indo para essa região e drenando o líquido que tem dentro do olho. O tubo, gente, a gente coloca um pratozinho aqui com um tubo passando aqui por debaixo da esclera e entrando aqui no olho, tá vendo? É bem pequenininho o tubo, e aí o líquido fica passando de dentro do olho através desse tubo para ser drenado nessa região. Essa é a cirurgia do tubo. A gente chama de filtrantes porque é isso mesmo, elas vão fazendo esse caminho do líquido que temos dentro do olho. Vejam, comparado com as cirurgias minimamente invasivas, são cirurgias maiores. Então, na maioria das vezes, a gente indica o tubo e a TREC para glaucomas mais avançados mesmo.
Embora essas duas cirurgias possam ser realizadas em todos os tipos de glaucoma, especialmente em pacientes com glaucoma moderado progredindo, né, aquele paciente que não tem um glaucoma avançado, tem um glaucoma moderado, mas o glaucoma está piorando, aí você faz uma cirurgia um pouco maior, que é, no caso dessa, faz a cirurgia de catarata e a TREC, ou a cirurgia de catarata e o tubo, ou no paciente com glaucoma avançado, seja paciente estável ou progredindo. Essa informação é muito importante. O paciente que tem glaucoma avançado, ele pode, depois da cirurgia de catarata, a pressão aumentar, pode descompensar. Então, esse paciente com glaucoma avançado, ele especificamente, normalmente a gente faz a cirurgia de catarata e glaucoma associada, sendo que a cirurgia de glaucoma a gente escolhe ou a TREC ou o tubo. Sendo que, na maioria das vezes, a gente começa com a TREC. O que pode acontecer nesses pacientes da TREC? Cicatrizar demais. Eu falo assim, o paciente ouve a palavra cicatrizar, ele fica feliz da vida, né? Porque tudo que a gente opera fala cicatrizou, todo mundo está feliz. Para a gente do glaucoma não é bem assim. Se essa região cicatriza demais, não forma essa bolsa, o líquido para de vir para essa região. Então, é importante dizer isso para vocês. Nenhuma das cirurgias que a gente está falando aqui, elas não são milagrosas, elas são cirurgias descritas pela ciência e tudo, e que podem a pressão aumentar depois da cirurgia, às vezes depois de 5 anos, às vezes depois de 1 ano, vai depender de cada paciente. Por isso que é preciso esse acompanhamento depois da cirurgia, né? Então, pode cicatrizar. Se cicatrizar a TREC, a gente tem a opção do tubo. Então, normalmente a gente faz isso. Exceto para alguns tipos específicos de glaucoma que a gente pode ir direto para o tubo, que os estudos mostram que isso é benéfico para o paciente. Então, gente, a gente está falando isso tudo, estou tentando falar bem devagarzinho, que é um assunto muito delicado, e a gente sabe da importância que a gente tem aqui na influência, em influenciar a opinião de vocês. Vejam, todos os slides eu deixei essa bolinha aqui. As indicações cirúrgicas devem ser individualizadas para cada paciente. Eu já tive paciente que já tinha estudado um pouco sobre as cirurgias, e ele chegou para mim e falou assim, doutor, eu quero fazer aquela cirurgia que não fica aquela bolha, ou seja, ele não queria TREC. E, coincidentemente, o tipo de glaucoma dele era uveítico. Então, eu fiz o GAT, que é essa que passa o fiozinho, e foi super bem. Mas foi coincidência. Eu falei, veja, aqui não é um restaurante que a gente chega pedindo o que a gente quer. A gente precisa, obviamente, ter uma boa indicação. É claro, a opinião do paciente, a gente também leva em consideração. Falo, olha, a gente não é dono da razão. Tem essa opção, vamos pensar o que é melhor para o senhor ou para a senhora. Então, muito bom você falar isso mesmo, Isabela, porque é fundamental realmente até a gente instruir os pacientes, como a gente faz aqui nas lives, mas também o paciente procurar por conta própria ter conhecimento a respeito, né? Para ele entender um pouco melhor a doença, mas veja bem, a gente tem uma visão um pouquinho mais ampla a respeito da doença, e a gente vai ver se você vai conseguir o seu objetivo fazendo o que você também está querendo, que às vezes o paciente quer uma coisa e essa coisa não vai dar o resultado esperado. Então, é isso que a gente também tem que moderar com o paciente, tentar fazer ele compreender. É fundamental que o paciente tenha informação, mas calma que vocês estão começando a entender as coisas. Esse é o nosso trabalho, isso que a gente faz no dia a dia. A gente tem muito mais variáveis na cabeça pensando se você vai conseguir ou não o seu objetivo com o que você está pensando, né? É importante falar que, assim, toda decisão cirúrgica, eu acho que nós três pensamos dessa mesma forma, é uma decisão que tem que ser compartilhada. Nunca vai ser, eu falo tal coisa e é isso que acabou. Apesar da gente ter mais conhecimento, que a gente estuda isso, mas é sempre compartilhada. O paciente tem que entender e tem que estar bem, aceitando bem a decisão que a gente vai propor para ele, a indicação de tratamento que a gente vai propor. Porque quando o paciente entende, quando ele compreende o que vai ser feito, ele aceita melhor o tratamento. Então, a gente sempre tenta compartilhar a decisão. A Lidéia Barbosa, aqui pelo Facebook, fez uma pergunta, que ela fez TREC, né? Ela fez essa mesma cirurgia aí que você está explicando, mas não fez a cirurgia de catarata, pois na época ela era bastante jovem.
Mas em pouco tempo depois ela acabou evoluindo com catarata. Aí ela perguntou aqui se a TREC pode causar uma catarata um pouco mais precoce, caso se ela for feita isoladamente, né? Porque catarata a gente sabe que não volta, mas se a pessoa faz TREC isoladamente, a catarata pode vir mais cedo? Pode sim. Na verdade, qualquer cirurgia intraocular, ela tem a Perfeito. capacidade de abreviar o aparecimento da catarata. Então, isso daí completamente pode acontecer e perfeitamente ela pode ser submetida à cirurgia de catarata depois. Dá para fazer tranquilamente. Perfeita essa colocação, Augusto, até porque não é porque vai induzir a catarata que a gente é obrigado a operar catarata e glaucoma juntos, tá, gente? Sim. Tem pacientes que precisam fazer só cirurgia de glaucoma, porque ainda não tem catarata. Aí, dali a alguns anos, vai desenvolver a catarata, aí a gente opera a catarata. Porque, vejam, a cirurgia combinada é uma cirurgia maior. E se o paciente não tem Sim. catarata ainda não tem indicação de operar a catarata, exceto o glaucoma de ângulo fechado, que a gente pode se beneficiar. Então, uma outra informação que eu queria falar aqui para vocês sobre as MIGs, que a gente está conversando muito aqui sobre a conversa com o paciente, né? Então, uma das principais complicações da MIGS é um pequeno sangramento nessa região. E aquele paciente que eu contei para vocês, que era o glaucoma, que tinha glaucoma uveítico, eu falei, olha, tudo bem, eu não vou fazer a TREC, eu vou fazer o GAT, mas essa cirurgia pode dar um sangramento que causa uma baixa de visão, mas que depois o próprio organismo absorve esse sangramento e melhora. Gente, com 3 dias de cirurgia, ele me mandou mensagem, doutora, não estou enxergando bem, com certeza é aquele sangramento. Então, é muito legal quando o paciente sabe o que está acontecendo com o olho, né? Porque realmente dá uma ansiedade de você, nossa, não estou mais enxergando, o que aconteceu? E aí eu examinei realmente, estava com o sangramento, e dali a mais uma semana o próprio organismo absorveu, a pressão ficou boa, sem sangramento, tudo certo. Então, toda cirurgia tem risco, mesmo as MIGs. A TREC também tem risco, assim como o tubo. Então, precisa ser bem indicado e bem explicado para o paciente as complicações que podem acontecer. Então, nas indicações da TREC e do tubo, a gente já viu juntos, né? E, finalmente, nós temos a cirurgia laser. O paciente fala, cirurgia laser, né? Então, gente, eu estou brincando, porque assim, é muito do nosso dia a dia, né? Eu entendo que, às vezes, a gente ouve essa palavra laser e fica super tranquilo, mas não é bem assim. A cirurgia laser também tem complicações. E como ela funciona? Até agora, a gente conversou sobre cirurgias que abaixam a pressão do olho por aumentar a drenagem. É como se eu tivesse ou desobstruindo o ralinho ou criando um novo ralinho, que é a TREC e o tubo, certo? A cirurgia laser, ela fecha um pouco a torneirinha da nossa pia, entre aspas. Então, ela diminui a produção do líquido. A produção do líquido é aqui atrás, nessa região, lembra? E aí, a gente coloca a sonda do laser nessa região e a gente não precisa entrar no olho. A gente faz através do olho. Essa é uma grande vantagem dessa cirurgia. A gente consegue aplicar o laser e diminuir a produção do líquido. Qual a principal complicação? Se a gente diminuir demais a produção do líquido, o olho pode ficar murchinho, né? Esse líquido ele é importante para o olho, ele não pode parar de ser produzido. Eu tenho só que diminuir. Então, a maioria dos estudos, a maioria de uma maneira geral, indica esse tipo de laser para glaucomas avançados, né? Glaucomas que estão progredindo. Normalmente são pacientes que já fizeram outras cirurgias e por algum motivo a pressão continuou aumentando, o glaucoma não está conseguindo controlar, aí faz o laser. Embora tenha alguns estudos já acontecendo, nessa opção do micropulsado, como é um laser, digamos assim, menos agressivo, alguns pesquisadores já estão fazendo em glaucomas moderados, né? Tem alguns pesquisadores fazendo até em glaucomas como primeira opção do tratamento de glaucoma. A minha conduta, neste momento, ainda é fazer esse tipo de laser para glaucomas mais avançados, e glaucomas em que as outras cirurgias não foram viáveis, ou por algum motivo específico eu indicaria
direto a ciclofoto em alguns casos específicos. Mas, de uma maneira geral, a gente indica para esses tipos de pacientes, para esses casos, né? Essa cirurgia a laser, que chama micropulsada ou ciclofotocoagulação. Eu sempre gosto de deixar essas dicas finais, desde você conversar com o seu médico sobre a doença. Quanto mais você sabe sobre a sua doença, melhor para você. Mais você vai entender o que está acontecendo com você e mais você vai conseguir se ajudar no seu tratamento. Converse com seus amigos e familiares, né? Aproveite para esclarecer outras pessoas. Tem tantos pacientes que chegam para a gente e falam assim, poxa, mas se eu soubesse, né? Tem pacientes, poxa, mas eu achei que se eu operasse de glaucoma, nunca mais ia precisar voltar. Não, operou, tem que continuar o acompanhamento. Tem sempre, vocês também são formas da gente propagar essas informações que precisam ser ditas e esclarecidas para os amigos e familiares. E faça o seu exame oftalmológico de rotina. Às vezes o paciente não sabe que tem glaucoma, né? Ele precisa fazer o exame oftalmológico completo para saber que tem a doença. Então, faça pelo menos uma vez ao ano, faça o seu exame. A gente atua hoje em dia muito com a medicina preventiva. Então, você se cuidar para que a gente não tenha nenhuma surpresa no futuro, né? Então, essas são as minhas dicas aí finais para a nossa conversa nesse momento. Verdade, né, Isabela? Até porque, assim, como o Valdeci, boa noite, Valdeci, obrigado pela presença. O Valdeci falou assim, olha, eu tô com uma fisgada de vez em quando nos olhos, será que isso pode ser pressão alta nos olhos, né? Então, assim, muitas vezes o paciente quer saber o que ele vai sentir para ter glaucoma. E aí, Augusto, o que o paciente vai sentir para ter um glaucoma, às vezes leve, moderado? Esse é o problema do glaucoma, ele não dá sinal. Alguns tipos de glaucoma, quando muito avançados, quando é específico, o paciente pode apresentar dor. Tem um glaucoma que a gente vê muito, e tem muitas pessoas que apresentam, e tem muitas pessoas que perguntam, que é o que a gente chama de glaucoma agudo, que é um glaucoma que dá uma dor absurda muito rápido. Mas, de uma maneira geral, não se tem sintomatologia do glaucoma. E quando você muitas das vezes percebe, você já perdeu uma grande parte da sua visão. Por isso que a consulta regular ao oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, principalmente depois dos 40, se faz necessário para evitar que o paciente possa ter algum problema futuro. Então, tem muito paciente que pergunta, doutor, eu estou com dor de cabeça, será que é pressão? A grandíssima maioria das vezes não é. A pressão ela não dá esses sinais, a não ser quando ela sobe de uma maneira muito rápida e de uma forma muito abrupta e ela é muito elevada. Pressão que muitas das vezes causa glaucoma, que muitas das vezes pode até nem ser alta a pressão, ela não dá sintomatologia, ela não dá dor. Então, é muito importante que você compareça ao oftalmologista de forma regular para avaliar a saúde dos seus olhos. Gostaria de perguntar para vocês dois, Augusto e Isabela, se vocês têm alguma mensagem final, mais ainda dá para os nossos internautas. Fiquem à vontade. Eu acho que isso que a gente tem conversado, né, gente? O glaucoma é uma doença séria que causa cegueira, começa com perda periférica da visão, por isso que não dá sintomas, o paciente não percebe que tem a doença, e aí ele vai avançando até pegar a visão central. Mas é uma doença que tem tratamento. O ideal é a gente fazer o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico do glaucoma, melhor para a gente conseguir estagnar a doença. Como o Augusto já falou alguns momentos aqui, o que a gente quer no nosso tratamento é estagnar a doença. Então, para a gente saber se o glaucoma está estável ou não, a gente precisa dos exames periódicos, a gente precisa que o paciente nos ajude nesse tratamento. A gente precisa que o paciente pingue os colírios, ou no caso do paciente que faz laser, fazer o laser nos pacientes. Então, é essencial essa ajuda do paciente no tratamento. Muitas vezes eu falo assim para o meu paciente, olha, que colírio você está usando? É aquele pequenininho. Gente, todos os colírios são assim pequenininhos. Eu adoro quando o paciente chega assim e tira assim da bolsa aquela parte de cima da caixa do colírio. Aí tá ali o nome, é esse aqui, doutora. E atrás ainda tá escrito assim, de 12 em 12 horas, ou então uma vez ao dia.
e aí coloca o alarme do celular para despertar, para você pingar todos os dias, entendeu? Então, assim, é essencial essa ajuda de vocês para que a gente consiga um tratamento com sucesso. Aqui a gente tentou falar basicamente de todas as cirurgias que a gente tem hoje em dia disponíveis. Não existe transplante de nervo óptico, então existe transplante de córnea. O nervo óptico, que é onde o glaucoma machuca, você não consegue recuperar o que o glaucoma já causou. Por isso que o diagnóstico precoce nos ajuda no tratamento. Então, façam os seus exames periódicos, participem aqui com a gente, tirem suas dúvidas, e a gente espera de verdade que a gente, com esse movimento que a gente está fazendo, que a gente possa ajudar muitas pessoas falando sobre ciência, sobre saúde ocular, e contem com a gente. Muito obrigado, Isabela. Obrigado pela sua presença. Você é demais. Eu acho que eu e Augusto, a gente é meio desnecessário que a Isabela fala. Aí agora, quais são as mensagens finais, Augusto? Isabela, você é demais. Muito obrigado pela presença, viu? Boa noite. Gina, boa noite. Obrigada, gente. Augusto, agora, por favor, você dê alguma mensagem final. É importante que a gente fale que glaucoma, muitas das vezes o paciente, quando a gente dá esse diagnóstico, você tem glaucoma, o paciente ele acha que ele vai ficar cego. Glaucoma não é igual a cegueira, glaucoma ele não é igual a uma sentença de morte. É a principal causa de cegueira do mundo? Porque tem muita gente que tem glaucoma, mas ela é uma doença perfeitamente tratável. Se você tratar, se você descobrir a doença no momento adequado, a gente consegue tratar e consegue que o paciente tenha uma vida normal. O paciente vai manter a visão dele, o paciente vai conseguir fazer vai conseguir levar a vida dele, trabalhar normalmente, desde que faça o tratamento correto, desde que use o colírio da forma correta, desde que seja instituído no momento correto a cirurgia. Então, assim, para você que tem glaucoma, saiba que não é uma sentença de cegueira, que dá para tratar e dá para conviver bem com glaucoma. Eu acho que é basicamente isso. E só lembrando, você que tem mais de 40 anos, procure seu médico oftalmologista, faça suas consultas regulares, porque é a partir desse momento que o glaucoma começa a aparecer. A partir dos 40 anos, tem pessoas que têm antes, mas a maior prevalência é depois dos 40 anos. Sensacional, Augusto. Obrigado pela presença, meu amigo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Um abração. Então, pessoal, um prazer enorme estar aqui aprendendo com esses especialistas que são realmente sensacionais. E como o Augusto falou, né? Hoje em dia não é sentença de cegueira. O que você precisa para não ficar cego de glaucoma? Número 1, descobrir cedo. Como é que você vai descobrir cedo? Não vai dar sintoma. Não espere ter sintoma para ir no oftalmologista. Tem gente que não tem nenhum grau, enxerga tudo que precisa de longe de perto e tem um glaucoma moderado. Isso pode acontecer. Então, o correto, se você não quer ter risco de ficar cego por glaucoma, vai em consultas periódicas. Se você tem um parente de primeiro grau com glaucoma, mais ainda. Se você tem mais de 40 anos, mais ainda. Mas faça os exames periódicos, porque isso realmente é extremamente necessário para a prevenção de cegueira, claro que acompanhado de um bom tratamento, né? Você também precisa fazer o que o seu médico está lhe orientando. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aí, é um prazer enorme, vocês não têm noção da satisfação que a gente tem de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês todas as quartas-feiras, às 20 horas. Estejam presentes aqui, porque semana que vem tem mais, viu, pessoal? Tchau, tchau, um abraço forte. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.